Tudo ótimo, graças a Deus. Contando os dias para voltar às aulas de vocês. Eu também, vejo a hora. Já tem alguma data aí estipulada? Dia 20 de julho foi dado o decreto. Daqui a um mês, viu, gente? Vamos esperar mais um pouquinho, ó. Daqui a um mês vai dar tudo certo. E a Rebeca, muito bem. A Leide. Professor, eu vou lhe colocar como anfitrião, viu? Tá. E aí, daqui para o final da aula eu volto. Tá bom? Precisa dar stop na gravação, alguma coisa do tipo? Não precisa não, pode ficar à vontade. Tá certo. A sala é Vamos lá, sua. galera. Ó, pra quem não estava semana passada, a gente começou o novo módulo de cremes recheios, diversos recheios, e hoje a gente vai dar continuidade falando de mais. Eu tô muito perto da câmera, né? Dando continuidade na nossa aula da semana passada, falando ainda sobre cremes, recheios, os melhores recheios para os bolos, diversos. Eu acho que tem até alguns que vocês até não conhecem, e aí é muito bacana a gente poder falar sobre tudo isso. E aí, em qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, é só levantar o braço, falar no chat, ou ligar o microfone e falar, botar a gente, então vocês podem ficar à vontade, tá? E só falta um mês, gente, pra gente se ver. Pra quem já passou 3 meses em casa, um mês é muito distante. Menina, eu já finalizei um bolo hoje. Enorme. O bolo parece um pneu, de tão grande. Vocês estão vendo o slide? Estão vendo, né? Vou botar aqui não. Vamos lá. Então, continuando a parte de recheios, merengues e cremes. A gente já falou um pouco de merengue semana passada, só que hoje a gente só vai dar uma frisada também, para caso tenha ficado alguma dúvida ou algo do tipo. Quando a gente fala de recheios, a gente tem uma diversa, assim, uma variedade muito grande, e ainda mais quando se relacionando também com o nosso cliente, porque o nosso cliente às vezes quer um recheio assim extravagante demais, só que aí você tem que dar uma puxada nele, porque às vezes vai querer inventar demais, querer misturar morango, chocolate, coco, o que ele quiser botar no bolo, e aí você tem que ter o dever e a responsabilidade de dizer assim, não, ó, vamos devagar, coco não vai combinar muito com o morango que você quer colocar com amendoim, então tudo isso tem que ser bem planejado, como eu sempre falo para vocês, né, tem que ser qualquer bolo que a gente vai fazer, a gente precisa de um preparo, de um planejamento. Hoje eu fui fazer um bolo, finalizar o bolo, e aí eu pensava que eu tinha glacê real para poder finalizar o chantininho, né? E eu não tinha chantininho. E eu não tinha glacê real, eu pensava que eu tinha. E aí, mais uma vez, foi a falta de planejamento que aconteceu, porque eu jurava que eu tinha. Quando eu fui abrir a geladeira e procurar no armário, não tinha mais. E aí a gente acaba se virando com o que tem, às vezes o resultado não fica aquilo que a gente quer e deseja, mas meu bolo deu certo, graças a Deus. Só que aí, como não tem o glacê real, ele não vai ter tanta estabilidade na temperatura ambiente, né? A minha casa é muito quente. E aí o bicho já tava querendo começar a cair assim, mas deu tudo certo. Tá na geladeira e vai sobreviver. Nem que tire só na hora do parabéns, mas tá tudo bem. Então a gente tem que ter um certo tipo de planejamento, até mesmo quando se trata de recheios, porque a gente vai ver aqui creme de confeiteiro. Na maioria desses bolos que a gente vê na TV, do Bake Off, de aqueles programas da GNT, esses reality shows mais voltados a doce, os recheios que eles usam, na maioria das vezes é creme patissier, creme de confeiteiro. A gente aqui usa muito brigadeiro porque o cearense, o brasileiro de forma geral, né? Adora brigadeiro, né? Porque brigadeiro é doce, todo mundo gosta de brigadeiro. E é aqui que eu também só faço bolo com brigadeiro. Eu nunca cheguei a fazer. Eu já fiz com mousse e já fiz com algumas finalizações. Mas recheio mesmo, eu só uso brigadeiro. Mas aí a gente vai ver então, de diversas coisas. Diversos tipos de recheio. Deixa eu só botar aqui. Enfim. Recheios, né? Tão importante quanto a massa, a decoração e a cobertura ao recheio deve ser considerado como importante e imprescindível. Além de ter uma massa fofinha, uma bela decoração, um recheio bem feito,
bem preparado, faz com que o bolo ou torta se torne-se inesquecível no paladar. Como a gente estava falando, né? Quando a gente tem que ter um planejamento para poder fazer realmente um bolo muito bom, gostoso. Semana passada a gente falou muito de decoração também. Porque primeiro o nosso cliente, ele vai comer com os olhos, né? Porque ele ainda não comeu o seu bolo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma caprichada na decoração. E aí, para que já vislumbre o nosso cliente, né? E é muito importante... Tá falando... Enfim, para fazer um bolo, um bom recheio, o confeiteiro deve dominar bem as técnicas que envolvem esse processo. Conhecer os sabores, ter uma memória gustativa, buscar novos sabores, novas texturas. Como eu estava falando, a gente geralmente... Oi, Viliane, bom dia! A Viliane e a Bia, que chegou agora também. Bom dia, Bia! Quando eu estava falando, né, que a gente recheia mais bolos com brigadeiros, mas aí a gente consegue também rechear com mousse. Aquelas mousses que a gente fez na aula de verniz, de mousses, a gente consegue fazer um mousse tranquilo e rechear e finalizar um bolo com mousse. Porque ele é um recheio mais leve, não é tão pesado quanto um brigadeiro, não é tão doce quanto um brigadeiro. Então aí vai de acordo com o que o nosso cliente está querendo. Então aí cabe a nós também buscar novas coisas. Que nem semana passada eu estava falando do glacê, e a Zeni foi falou que ela ainda trabalha com glacê, mas o glacê dela é gostoso. Então aí a gente tem sempre que procurar isso para que realmente seja uma coisa boa, um recheio gostoso e que o nosso cliente realmente goste. É sempre bom arriscar e tentar novos sabores, mas antes o confeiteiro precisa pensar nisso. Ele deve ser um profundo conhecedor e dominar muito bem os recheios já conhecidos. Como eu estava falando, né? Não adianta a gente misturar 10 recheios num bolo só e saber que o bolo não vai ficar gostoso. Botar amendoim, castanha, chocolate, morango aí, menina, vai ficar uma coisa louca. Existem vários tipos de recheios, porém todos partem de alguma base comum. Como, por exemplo, brigadeiro, cremes, trufas e ganaches. Também dá para rechear muito bem. A gente vai falar mais na frente sobre, né? O creme de confeiteiro, como eu estava falando para vocês. Ou creme patissier, né? Ele é um creme feito à base de ovos e amido. E aí também na composição vai leite, vai açúcar, mas o principal é o amido e a gema, que é para poder dar estabilidade no creme e fazer com que dê para prensar um bolo e não tenha dificuldades nele, né? Não tenha problemas. Então a gente precisa da gema e do amido para que a gente possa ter essa estabilidade. Muito conhecido no mundo da confeitaria e da panificação por emprestar o seu sabor e leveza a muitos preparos dessas suas especialidades. Mesmo utilizando uma boa quantidade de ingredientes, é um creme de fácil execução, sendo assim mais fácil de ser feito que cremes similares feitos à base de gemas. O agente especiante para o creme é o amido, que ajuda a estabilização dos ovos, evitando com que assim os ovos talhem, podendo então ser fervidos. Quando a gente fala de creme patissier, eu não sei se vocês lembram que a gente temperou gemas na aula, que a gente foi fazendo creme patissier também, eu acho. E aí a gente faz o processo de temperagem de gemas, que é já dando uma pré-cocção nessa gema, para que quando ela vá cozinhar, ela não talhe lá no fogo. Então, o creme patissier, ele é muito fácil de fazer, gente, não tem nenhum problema, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Ele é até mais gostoso também, mas aí tem gente que acha que fica com textura de mingau, se cozinhar demais. E aí cabe a você, né, saber se você quer realmente botar isso no seu bolo. E esse bolo, do mesmo jeito que é muito fácil saborizar brigadeiro, é muito fácil também saborizar o creme patissier. Porque ele é um creme super leve, é um creme super... Como ele vai ovo, ele vai ficar numa textura meio que gelatinosa por conta da gema. E aí, como vai o amido também, ele vai ficar realmente espessozinho, fazendo com que ele fique na textura assim, ideal de brigadeiro também, para rechear algum bolo, ou até mesmo finalizar algum bolo. Então ele é super versátil também, super maravilhoso, gostoso e leve. E aí tem gente que faz de baunilha, dá para fazer de frutas, incrementar com frutas frescas, morango, essas frutas. E ele é a base de muitos outros cremes também. Então, para rechear um bolo também, é válido o creme de confeiteiro, tá? Depois vocês fazem o teste, aí vocês... para vocês verem o ingrediente. É só leite, açúcar, gema, amido, mais açúcar e manteiga, pronto. E baunilha, porque é o saborizante desse creme. Aqui tem um processo de preparo, eu vou botar depois lá no grupo. Vou botar lá no grupo depois, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai ferver os líquidos, no caso é o leite. A gente pega o leite com açúcar, que é dividido em dois.
Pega esse leite com açúcar, vai lá pro fogo. E depois que começar a levantar a fervura, a gente mistura nas gemas, no amido e no açúcar que tá em algum bowl. Aí mexe, depois volta pro fogo, cozinha até ele espessar. Pronto, aí você já tem o seu creme patissier. Nada demais, aí você já consegue rechear seu bolo tranquilamente. Até aí tudo bem? Creme patissier, alguma dúvida? Falando rápido demais. Alguém? Tô aqui, né? Aí semana passada a gente falou de chantilly também. E aí eu trouxe mais uma vez só para poder frisar, porque lá a gente estava falando o que era o chantilly. Aí aqui a gente também vai dar só uma frisada rapidinho, porque também dá pra gente usar chantilly. Se ele tiver num ponto bom, dá pra gente rechear bolos também. Hoje todo mundo conhece o chantilly, né? E é super fácil também de fazer. Ninguém... Algumas pessoas ainda não teve essa aula, mas tá na boca do povo o chantilly, né? O creme de leite é batido. Creme de leite batido é uma das preparações mais versáteis e úteis na cozinha. Para um melhor resultado, o creme de leite fresco, com pelo menos 30% de gordura, na sua composição é o mais indicado para esse tipo de uso. Para dar mais sabor e preparo, pode-se acrescentar baunilha e açúcar. Semana passada a gente falou, mas eu vou frisar rapidinho também, que o chantilly ele não é nada mais nada menos do que creme de leite fresco batido. Por isso que ele tem mais gordura. Essa gordura, quando ela bate, ela vira, ela monta aquele chantilly mesmo, com o pico de chantilly. Não é... Porque se a gente pegar o creme de leite de caixinha, ele não vai subir por conta que ele não tem tanta gordura. Ele passa por vários outros processos e aí ele vai perdendo gordura. No caso, tem 5 ou 8% de gordura, uma coisa assim, 10 estourando. E aí ele não consegue subir, não consegue montar. Por isso que a gente só consegue fazer isso com creme de leite fresco. Mas aí já existe, né, o Amélia, o Norcal, o da Flashman também, o Lala, vários chantilly já pronto, com que faz com que ele já bata, né? A gente bate, ele já sobe, só que é aquele chantilly muito poroso, aquele chantilly que é muito, realmente, com muito ar, muito englobado ar. E aí, se a gente usar só aquilo ali, a gente só consegue finalizar, né? Bota em cima, ou só semi-espátula, faz um naked cake semi-espatulado, alguma coisa do tipo. A gente não consegue um pico tão forte nele, não consegue montar aquele chantilly. E aí, existe o chantininho, né? Que é acrescentado de glacê real e leite, e aí ainda hidrata com leite condensado. E aí também hoje todo mundo, a maioria das pessoas querem saber mais de chantininho, conseguem trabalhar com chantininho. Quem não consegue quer trabalhar com chantininho, porque hoje todo mundo faz chantininho, né? Alguma dúvida de chantilly? Posso prosseguir? Ninguém? Bom dia, Aline, que chegou agora também. Bom dia. E para preparar um chantilly para um bom resultado, coloque o creme de leite, os utensílios que serão usados. Tem uma pergunta para fazer, né? Pergunte. Eu até perguntei lá no grupo que eu queria saber por que o chantilly ele rachava, né? Depois que ele tivesse que a gente cobrir o bolo. Eu fiz um bolo um dia desses aí, e aí eu percebi que eu coloquei ele na geladeira e ele deu uma rachadinha assim, na lateral. Uma coisinha bem minúscula, mas dava para perceber. Aí eu perguntei até no grupo por que acontecia aquela situação do chantilly rachar. Não foi aquele bolo que você falou que tinha colocado muito recheio, não? Eu acho que você já tinha me perguntado isso. E aí você me disse que tinha recheado o bolo demais, não foi não? Não, foi outro bolo. Esse eu não recheei demais. Mas eu percebi que tinha uma camada rachada assim do lado da lateral. Mas foi só o chantilly mesmo ou foi o chantilly? Não, foi só no chantilly. É porque o chantilly, esse de caixinha que a gente já compra, qual foi? É esses Amélia, esses industrializados. É esse? Amélia foi. Como eu tô falando, se a gente bater só ele, você bateu só ele, né? Com creme de leite, com leite condensado para ficar mais homogêneo. Você bate tudo junto na batedeira? Não. Eu boto depois um pouquinho de leite condensado. Ah, para hidratar, né? É. O chantilly, ele não tem tanto... Esse chantilly que a gente compra, quando a gente vai trabalhar com ele, a gente coloca o leite em pó e o glacê real ou açúcar de confeiteiro, porque pra gente dar uma estabilidade maior a ele. Porque se a gente bater só ele, você já reparou. Ou então, quem já bateu esse chantilly de caixinha, Gente, meu rosto tá muito claro, né? Eu acho que é do sol. Enfim,
Aí, aí quando a gente pega esse chantilly que é de caixinha, quando a gente bate só ele, eu não sei se vocês já perceberam, ele parece realmente uma espuma, né? Porque ele sozinho, ele não tem tanta força, não tem tanta estrutura. Por isso que a gente acrescenta o leite em pó, que é para poder ele ficar mais resistente, ou até mesmo glacê real. Tudo que eu vou bater, na maioria das vezes eu boto um pouquinho de glacê real, no caso, quando é chantilly. Porque, como eu estava falando para as meninas no começo, eu finalizei um bolo hoje, o bolo estava morro de limpo, degradê verde, não sei o que, não sei o que. E aí, como eu não tinha glacê real, só botei leite em pó, o bicho estava começando a descer. Um negócio bem espatuladinho, aí depois eu fui ver o bolo aqui, aí um bucho desse tamanho de chantilly. O bicho começou a meio que descer e ficou um bucho. Porque ele não tinha o glacê real, como ele tem muito açúcar. Ele ajuda a ficar em temperatura ambiente, ele dá uma estabilidade. E aí, no caso, no chantilly, ele entra para poder dar essa estabilidade, porque só ele não segura. Aí ele não segura, ele racha, ele não consegue ficar muito tempo também estávelzinho direitinho, mesmo que fique na geladeira, quando ele tira, ele começa a escorrer também. Então, quando a gente vai trabalhar com chantilly, a gente acrescenta algumas coisas para que o chantilly ele fique mais estável. E aí ele não racha, ele não escorre, ele não começa a soltar a água do produto que é o chantilly, no caso o creme do chantilly, porque se a gente pegar alguns daquelas de marca mais barata, a gente bate ele, depois de um tempo começa a saltar tipo uma água, começa a dessorar. Então toda vez que a gente vai trabalhar com chantilly, a gente tem alguns aditivos que a gente pode colocar para que isso não aconteça, inclusive rachar o seu bolo. Mas aí, você costuma trabalhar com ele, só esse que rachou, ou foi o primeiro bolo assim, Liliane? Não, pois é, tive duas situações, né? Uma, eu acredito que foi o recheio que eu coloquei demais, e a outra foi essa situação do chantilly que entrou um pouquinho. Mas eu não tinha tido nenhum problema com ele, não. Eu sempre usei a Amélia, eu nunca tinha tido problema, não. Estranho, velho. Tenta comprar o glacê real e ficar colocando um pouquinho toda vez que você for fazer. Porque já que você hidrata no final, sempre com leite condensado, como você falou, não custa nada a gente colocar um glacê real que é para poder dar estabilidade. Viu? Aí se continuar rachando, aí você me diz de novo que aí a gente tenta resolucionar esse negócio. Ah, ok. Mais alguém alguma dúvida com chantilly? Ai, meu Deus, vou espirrar. Na batedeira, utiliza batedor tipo globo e a batedeira em velocidade média. Se for utilizar o açúcar no preparo, de preferência açúcar refinado. Caso queira mais estrutura no creme, utilize açúcar de confeiteiro. Como eu estava falando, o açúcar de confeiteiro ele tem amido, né? Então ele ajuda a dar estabilidade no nosso chantilly. O chantilly tanto de caixinha como de creme de leite fresco. Lembre-se, não bata o creme de leite demais, pois acaba virando manteiga. Quando a gente bate tanto o creme de leite fresco demais, ele vai virar manteiga, ele vai ficar com aquele sabor gorduroso. Do mesmo jeito o Amélia ou todos esses que a gente já está acostumado a utilizar. Se a gente bate ele demais, ele começa a ficar quebradiço. E aí é dificultoso pra gente. Então a gente só tem que bater até dar o ponto dele, no chantilly ou no chantilly, assim que ele montar. E a gente não precisa ficar batendo demais, porque quanto mais a gente bate, mais a gente está englobando na nossa preparação. E aí, quanto mais mais ele vai montar, e aí ele vai começar a ficar quebradiço. E no caso do creme de leite fresco, ele vai virar manteiga, por conta do movimento que a gente está dando naquele creme lá. E ele acaba virando manteiga. E aí é super ruim a gente pegar e espatular um bolo com chantilly pura manteiga. Aí nem rola. Mousses, como eu tava falando pra vocês, eu vou até abrir aqui no Instagram pra me mostrar pra vocês o bolo que eu fiz de mousse. São sobremesas que possuem uma textura muito leve, aerada, de base cremosa, podendo ser misturada a creme de leite batido, claras em neves ou amplas. De fácil diluição na boca, existem tantas variedades que é impossível traçar uma divisão entre elas. Existem inúmeras bases para mousses, podem ser de chocolate derretido, purê de frutas frescas, ou levar preparações mais elaboradas como a base do creme chiffon. Alguns chefes confeiteiros preferem agregar claras de neve quando esse preparo leva creme de leite batido e as claras. Mesmo que o preparo possa perder um pouco de volume, pois o creme de leite batido for agregado antes, há um risco de que o creme, se batido demais, possa virar manteiga durante o processo de mistura. Enfim, gente, a mousse, como todo mundo já sabe, já expliquei. Para quem não viu ainda, basicamente uma ganache aerada.
Então, toda vez que a gente fala de mousse, a gente sabe que nela tem creme de leite batido, que no caso é o chantilly, ou claras e neve, porque a clara, ela é muito ar, né? Como a gente pode ver. E aí, quando a gente agrega no chocolate, aquele chocolate ele vai ganhar uma aeração. E aí ele vai virar uma mousse. Do mesmo jeito que o chantilly. Como o chantilly também tem muito ar, quando a gente juntar com o chocolate derretido, ele vai virar aerado também. E tudo isso vai virar uma mousse. Então, a mousse, ela precisa de aeração, como eu falei para vocês. Se ela não tem aeração, ela não é uma mousse. E aí, quando a gente faz uma mousse bem estruturada, que a gente pode até colocar gelatina, a gente recheia um bolo também. Ah, mas eu vou rechear um bolo de mousse por quê? Se meu cliente quer uma coisa nova, um recheio mais leve, mas ele gosta muito de chocolate, e fazer um brigadeiro de chocolate às vezes fica muito pesado, eu posso fazer uma mousse de chocolate tranquila. Ou com creme de leite batido, creme de leite fresco batido, ou até mesmo clara e neve. E aí a gente bota um pouquinho de gelatina, caso o dia esteja muito quente, você sabe que ele vai levar para um lugar muito quente. A gente coloca um pouquinho de gelatina e aí vira o recheio. E aí você, claro que você aumenta o valor do seu bolo, né? Porque o chocolate é caro, a gente sabe disso. E aí para fazer uma mousse gostosa, a gente precisa de um chocolate molho. A gente não vai comprar um chocolate de R$ 7. E aí, tudo isso que você vai fazer, você tem que lembrar de agregar no valor que você está vendendo no seu bolo, no seu cake, as suas coisas. Você tem sempre que lembrar disso. E aí, mousse, ela é super versátil, super leve. Eu adoro mousse, porque ela é muito leve na boca. Tanto para recheio de bolo, como qualquer para outra coisa. Até mesmo fazer uma mousse e comer. Mousse não é leite condensado com creme de leite que bate do liquidificador, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, vocês são minhas alunas. Se alguém perguntar o que é mousse para vocês, vocês vão dizer assim, ó. Mousse é chocolate com aeração. Pronto. É só isso que é para falar. Se cair na prova, é chocolate com aeração. É só isso que eu quero ouvir. Agora, se você quer... Não, pega um creme de leite condensado, eu bato no liquidificador com suco de morango. Não sei o que é que faço com vocês, não. Eu tenho um ataque fulminante no meu coração. Então, pelo amor de Deus, mousse não é creme de leite condensado. Bate no liquidificador, não, tá? Alguma sobremesa doce que o nome não é mousse. Porque ela não leva aeração e tem que levar aeração. Mas é gostoso, viu, gente? Eu adoro mousse de kisuke, viu? Sou confeiteiro, mas adoro moussezinho de kisuke. Com um tanquezinho de limão lá, não é bom, tá? Aqui falando das claras e neve. Essa gata tá chata, viu? Ganache são cremes untuosos. Aí também a gente tem a opção de rechear bolos com ganache, tá? Que aí também é um pouquinho mais caro, porque no caso é creme de leite e chocolate. Pelo menos a mousse a gente consegue fazer com clara e neve, que no caso é só clara, né, dos ovos. Mas ganache é só chocolate e creme de leite. Semana passada a Albana perguntou alguma coisa de ganache. E aí o melhor percentual de ganache que a gente pode usar para rechear um bolo, no caso, para ensar um bolo, a gente vai usar 30% ou 40% de creme de leite em cima do nosso chocolate. Eu vou fazer 1 kg de recheio, porque eu vou fazer 3 bolos assim. 3 bolos recheados com ganache. E aí eu pego 1 kg de chocolate e boto 300 de creme de leite. Porque não vai ficar dura pedra, que nem um chocolate normal, mas também não vai ficar mole como se fosse trabalhar com bico. Ela vai ficar uma ganache de corte. Então, é uma ganache que dá para cortar. É uma ganache que dá para a gente realmente estruturar um bolo. Dá para blindar um bolo também. E aí a gente consegue fazer várias coisas com ganache. Também já fiz bolo recheado com ganache. Fica maravilhoso. Porque ele não fica... Ele também não tem um perigo de cristalizar tão grande. No caso, com o brigadeiro. Brigadeiro, se a gente mexer o brigadeiro, esquecer lá na panela, meu bolo vou montar o meu bolo 5 horas da tarde. Só que aí eu já mexi meu brigadeiro 1 hora da tarde. Se eu deixar ele na panela, ele vai continuar cozinhando. E quando eu for pegar ele 5 horas da tarde, na hora de montar meu bolo, ele vai ter cozido um pouco mais, o ponto dele passa um pouco mais. E a probabilidade dele cristalizar, no caso, começar a criar cristais de açúcar dentro dele, é maior também porque você deixou dentro da panela. E aí não pode. Assim que vocês cozinhar o brigadeiro de vocês, gente, lembrem de tirar da panela, botar no pote de sorvete, botar em cima do plástico filme, jogar em cima da mesa, da bancada. Mas a gente não pode deixar na panela, tá? Se a gente for trabalhar com ele... Assim, eu acabei de mexer meu brigadeiro, vou usar ele agora. Ok, tudo bem, pode deixar na panela. Mas se você for, como eu falei, se você vai pensar o seu bolo 5 horas da tarde, e você já mexeu o seu bolo 1 hora, aí quando 5 horas da tarde o seu brigadeiro ele passou o ponto, ele tá duro, tá parecendo um chiclete,
E aí não rola. E aí ganache é uma das opções também que a gente pode usar, tá? Obtido através e a ganache é creme untuoso, com vários usos na confeitaria. A gente dá para fazer tremer, dá para rechear bolo, dá para morrar em cima de cupcake, dá para a gente fazer trufa, dá para a gente fazer infinidade de coisas com ganache. Obtidos através de mistura de chocolate com creme de leite com alto teor de gordura, podendo agregar manteiga, glucose e alguns saborizantes em alguns preparos. Se você quiser fazer uma ganache de limão, você vai fazer uma ganache com chocolate branco. E aí você vai botar raspas de limão. Não bote o sumo de limão, porque ele é muito ácido e vai talhar o creme de leite que está indo no chocolate. Se você vai fazer uma ganache de laranja, bota raspa da laranja. Se você quer fazer uma ganache de morango, usa uma geleiazinha de morango. Você quer fazer uma ganache, e isso tudo na parte branca. O de chocolate, a ganache de chocolate, a gente só consegue fazer ela de chocolate com alguma bebida alcoólica, tipo chocolate com uísque, ou chocolate com café, cappuccino, porque chocolate é o denominante dele, né? No caso, chocolate amargo. Agora, o chocolate branco, a gente consegue saborizar ele do que vocês quiserem. Do que vocês tiverem pasta saborizante, se vocês quiserem saborizar com essas frutas, né? No caso, a raspa. Se vocês quiserem fazer um ganache de maracujá, usa a polpa de maracujá. E aí você vai ter que fazer aquela substituição. Ah, eu quero fazer uma polpa de maracujá com o suco do maracujá. E aí, se eu vou fazer 1 quilo de chocolate branco, eu sei que eu tenho que colocar só 300 de líquido, que no caso é creme de leite. E aí eu vou pensar, eu quero um ganache forte ou um ganachezinho leve de maracujá? Se eu quero forte, eu vou botar tipo 200 gramas de polpa de maracujá e 100 de creme de leite. Porque querendo ou não, o creme de leite tem que entrar porque ele é mais gordura. E essa gordura vai fazer com que sua ganache seja uma ganache brilhante, uma ganache cremosa. Então, o creme de leite tem que entrar. Mesmo que seja usada polpa, mesmo que seja usada geleia, a gente tem que botar um percentual também de creme de leite, tá? Então, sempre trabalhando nessa base. Se eu vou fazer 1 quilo, eu sei que eu tenho que usar 300 de líquido, porque é uma ganache de corte. E aí eu sei que eu tenho que juntar esse creme de leite com a polpa que eu vou usar para poder saborizar minha ganache branca. Mas aí se eu quero fazer um ganache para me decorar em cima também, e aí eu vou botar 600 de líquido. No caso, 1 quilo de chocolate branco e 600 de líquido, no caso, creme de leite, ou polpa, ou geleia, ou alguma bebida alcoólica. E aí você vai trabalhar nessa proporção. 1 quilo, se eu quero para rechear um bolo, para que seja de corte, eu vou botar 300, que no caso é 30%. Se eu quero para mim só decorar com bico, é 60%. Ok? Alguma dúvida? Estou falando rápido, estou falando algo que vocês não estão entendendo. Qualquer dúvida é só falar, tá? E a ganache é mais uma opção para que a gente possa trabalhar com bolos, tá? A gente já falou de creme pâtissier, a gente falou de chantilly, a gente falou de ganache agora, e o outro era as mousses. E aqui tá uma receitazinha também de ganache. Que aí é só fazendo a proporção também. Ó, 500 de chocolate, 375 de creme de leite. E essa daqui vai servir mais para uma ganache de injeção, que no caso é para trabalhar com bico. E aqui também tem falando de pão de ló, para algumas receitas de bolos, né? Para quem gosta de trabalhar com pão de ló, né? Para quem tem um público que gosta de pão de ló. Que aí a gente consegue ver que é uma massa super fácil, até mesmo ela não vai leite, ela não vai nada demais, é só ovo, açúcar e farinha. Não vai fermento, não vai ovo, não vai leite, então ela é uma massa realmente um pouquinho seca. Para quem, tipo, faz bem casado, para quem trabalha com pão de ló, né? Quem tem um público que gosta de pão de ló. Tem gente que só faz bolo de pão de ló. Tem padaria também que só faz pão de ló. E aí não tem nada demais nessa massa, ó. Se vocês verem, são 6 ovos, 150 de açúcar e 200 de farinha de trigo. Aí já imagina que é uma coisa super sem vida. Eu não gosto de pão de ló. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com isso. E aqui o de chocolate, só existe uma substituição, ó, que no caso de 200 de farinha de trigo que vai na normal, essa vai 50, essa vai 180, que aí vai 20 para completar,
bota 20 de cacau, 50%. E aí tem um pão de ló de chocolate. E aqui tem falando sobre calda também. Tá aqui o creme de confeiteiro, que a gente tinha falado, ó. Também não é nada demais, esse é o de chocolate, só tem uma substituição também. Aí um ovo, 3 gemas, 100 de açúcar, 2 colheres de sopa de amido, 500 de leite e 4 colheres de chocolate, né? E aí, como eu falei pra vocês, a gente vai pegar o líquido, no caso o leite, cara, o leite. A gente vai pegar o leite, vai botar o açúcar dentro, e aí vai ferver esse leite, e aí vai jogar num bowl, ou numa vasilhinha, que esteja o ovo, a gema, a manteiga e o amido. E aí mistura esses tudinho no bowl, e aí bota o leite fervido em cima. E aí você vai estar temperando aí. E aí você depois cozinha até dar um ponto. E aqui a gente falando de calda, gente. Ontem eu tava vendo que eu não molho os meus bolos, né? Muita gente molha os bolos. Eu só molho quando eu faço uma massa um pouco mais pesada. Mas geralmente quando eu faço bolo, quem faz as massas é a minha mãe. E aí ela já deixa o bolo super úmidozinho. Geralmente eu gosto de fazer bolo com óleo, porque o óleo ele não vai ressecar dentro da geladeira, enquanto meu bolo está esperando até mais tarde. E o óleo também vai fazer com que confira mais umidade dentro do nosso bolo. E aí geralmente eu faço para ela usar óleo. Mas também a gente usa óleo e manteiga também. E aí eu vi que eu não estava realmente molhando os meus bolos, porque estava tão umidozinho os bolos da minha mãe, que ela nem tava usando, não. Mas aí tem muita gente que usa calda, né? E aí a gente, pra quem também trabalha com pão de ló, tem uma infinidade. Tem gente que molha até com refrigerante, né? Coca-Cola e tal, pra ver se deixa a massa um pouco mais úmida. Porque é uma massa sem muita vida. É ovo, farinha e açúcar. E aí as pessoas pegam, fazem vários tipos de calda, ficam molhando o pão de ló, pra ver se confere mais sabor, pra ver se confere umidade, porque realmente ela não tem. E aí a gente também tem que falar, mesmo que a gente não goste, a gente tem que passar para vocês, porque querendo ou não, é uma diversidade, uma coisa, um aprendizado, uma coisa maior de se saber. E aqui a maioria das caldas de bolos, essas caldas elas servem para umidificar, né? Para quem gosta de usar calda. Geralmente quando eu fazia, eu molhava com leite. Só molhava com leite. Às vezes eu pegava leite condensado e diluía no leite para poder regar os meus bolos quando eles estavam um pouquinho mais fofinhos. Só que aí também a gente não pode colocar demais, porque senão a nossa massa pesa. Uma vez, gente, eu fui fazer um bolo, que aí eu só lembrei de molhar a última massa, a massa de cima. Gente, eu molhei tanto o bolo, que o bolo tava apertando assim. O bolo aqui, né? 3 massas. 1, 2, 3. Eu só lembrei de molhar essa aqui, ó. E aí, quando eu molhei, eu acho que eu molhei demais, né? Com a calda. Era só leite condensado, né? Diluído. E aí, eu acho que eu molhei tanto que aí o brigadeiro que tava aqui embaixo começou a apertar aqui. E aí, o brigadeiro começou a achar. Gente, meu coração. Você tem noção não como foi que eu fiquei. Aí a menina foi espatular pra ver se dava jeito no negócio. A solução que teve. Como eu molhei mais esse aqui e eu ainda não tinha finalizado a parte de cima, eu virei o bolo de cabeça pra baixo. E aí deu certo. E aí eu finalizei em cima. E aí o que tava vazando embaixo, eu tirei um pouco mais do recheio e aí ficou estável. Mas não, se for para regar os bolos, reguem pouquinho. E lembre-se de não regar o de cima tanto, tá? Para não acontecer aquele do professor de vocês. A gente só aprende errando também, né? Então, meu filho, tá tudo bem. Mas nunca mais eu faço isso. E aí eu vi que eu não tava mais com o costume de molhar tanto os meus bolos. Mas aí, muitas pessoas... E eu adoro bolo molhado. Eu adoro bolo molhado, bem umidozinho, bem fresquinho dentro, com leite, com chocolate, com tudo. Eu adoro bolo molhado. Mas aí fica a questão da pessoa, do cliente de vocês, se ele quer uma massa assim. E toda vez que eu conheço confeiteiros, que toda vez que vão fazer bolo prensado, tipo assim, vai fazer só para finalizar daqui a 2 dias, e aí ele rega, porque dentro da geladeira essa massa vai ressecar. E aí o que essa massa está ressecando é a água que a gente colocou. É como se fosse um ar-condicionado também, que aí o ar-condicionado ele resseca tudo, mas ele vai ressecar onde realmente tem água. E aí ele bota essa água para poder não ressecar o bolo. Tipo, a água não, né? Uma calda de baunilha, uma calda de laranja, uma calda de... que é basicamente água, açúcar e saborizante que a gente consegue fazer na água, né? E já existe várias caldas também para regar o bolo já para comprar feita. E aí fica a critério de vocês. Eu não sei se vocês ainda molham o bolo de vocês, né? Molha, Zininha, ainda?
rega o teu bolo? Viliane também, Rebeca? Às vezes tem bolo que eu faço que eu gosto de colocar um pouquinho. Ok. Que foi, Viliane? Tem alguns bolos que eu faço que eu gosto de colocar um pouquinho, deixar ele um pouquinho úmido. Uhum. Porque a gente faz um bolo, às vezes também pensando na gente, né? Com certeza. Jamais eu gostaria de comer um bolo seco, né? Aí eu imagino que as pessoas também seriam da mesma forma que Com eu, certeza. né? Com Eu também ia certeza. gostar de comer um bolo seco. Você está certíssimo. Sempre pensando no outro, empatia. Mas a gente tem nada pior que um bolo seco, não, gente. Tem nada. A Mas gente tem bolo que eu faço que não necessita ser regado, não precisa ser úmido assim. na maioria das vezes, quando a gente também trabalha muito com leite, geralmente os nossos bolos são com leite, né? Às vezes nem precisam, porque o leite também vai conferir essa umidade, ou o óleo, ou a manteiga. E aí, se for um bolo bem, bem feitinho mesmo, aí nem precisa ser regado. Mas aí, pra quem gosta, eu adoro bolo molhado, né? Mas eu não gosto de calda, porque às vezes a calda fica muito doce no meu bolo. Os meus bolos, eles não são doces. E aí, se eu boto uma calda doce, aí estraga o meu bolo. Eu não gosto. Mas aí fica a critério de quem gosta, né? Porque tem gente, menino, tem cliente que é formiga, viu? Tem cliente que é formiga. Deus me livre. Uma vez me pediram um bolo, aí pediram para regar com açúcar, aí pediram 2 tipos de brigadeiro. Menino, eu disse assim, meu menino, não vai passar, não vai ter diabetes depois desse bolo. Mas, né, quem sou eu? O cliente queria, a gente faz o que o cliente quer e tal. Às vezes a gente tem que se submeter a esse tipo de coisa, né? Mas tá tudo bem. E existem vários tipos de caldas para se utilizar, caldas com especiarias, caldas com frutas, frutas secas, ou com o próprio suco da fruta, né? E aí aqui tem algumas caldas também, eu vou botar lá no grupo se vocês depois quiserem dar uma olhada. Eu gosto dessas de especiarias, que vai cravo, vai uma moscada, essas coisas. Calda de bastante especiarias. Merengue a gente falou semana passada, também, só para dar uma frisada. Que é super leve, é só clara e açúcar. E aí tem 3 tipos para fazer: o suíço, o italiano e o francês. São diferentes métodos, diferentes formas. Eu trouxe até o videozinho para vocês, para que vocês pudessem ver. E aí, só mesmo lembrando um pouco do merengue. O francês são claras em temperatura ambiente, batido com açúcar. O suíço são claras aquecidas juntamente com açúcar e batidas até que fiquem frias. O italiano é o que prepara uma calda. Aliás, essa semana eu vou postar um vídeo de sorvete para vocês verem, vocês fazerem em casa também no Instagram. Aqui tem as receitas dos merengues, tá? Eu vou botar isso aqui lá no grupo para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Ninguém fez suspiro essa semana, né? Todo mundo dizendo que ia fazer e tal, não sei o quê. Vocês ficaram com alguma dúvida de algum tipo de recheio? Ganache, chantilly, creme de confeiteiro. Zenila, já li, só olhando pro tempo. Ficou, Vili, tá com alguma dúvida? Vili? Oi, não fiquei com dúvida, não. Às vezes surge, né, algumas dúvidas, mas acredito que, assim, é errando que se aprende, né? Com certeza. Assim, o ponto que às vezes a gente fica meio na dúvida, você mexe, né? Pois é, eu ia falar... De que, meu Deus? Ia falar de bolo, porque, tipo assim, como eu falei também no meio da aula, né? A gente só aprende errando. E, tipo, hoje pra fazer o bolo, eu acho que foi o bolo mais alisado que eu fiz hoje. E aí que a gente nem tava lá essas coisas. Mas aí, quando a gente tem medo de arriscar, né? Tem medo de ir, de realmente praticar. E quando a gente não praticar, a gente não vai conseguir chegar lá. Então a gente ainda vai fazer muito bolo feio. Nem que vocês, tipo assim, tenham carreira já depois de um tempo, meu filho, vocês 1 hora vai errar também. E aí tá tudo bem. A gente só aprende errando, a gente só aprende depois de muita prática também. A gente, aliás, tem que praticar muito, tem que praticar muito. No caso, quando é bolo também. Porque a gente tá ali o alisado bem bonitinho, bem perfeitinho. Aí você vai limpar o prato, bufo, tá com o dedo no bolo.
Ô, menino, mas aí meu coração... Hoje mesmo. O bolo todo bonito, não pode ir pra geladeira esperar. Eu fui limpar com o Perfex, taquei o dedo no bolo. Eu disse assim, não acredito não. Depois de tanto trabalho, aí lá, e vai. Pega a espátula de novo, aí alisa de novo, menino. Aí você tem que ter uma paciência, uma paciência. E aí, pra quem ainda não faz esse tipo de bolo, a gente tem que praticar mesmo, gente. A gente não vai conseguir fazer um bolo bonito dia pra noite, não. A gente tem que alisar mesmo, a gente tem que estar na hora de fazer a quina, de descer a quina, a gente vai tremer a mão e a quina vai ficar mal feita, né, minha filha? Até você criar experiência, assim, praticar, os nossos bolos vão ficar perfeitos assim, não. Que nem os bolos do Felipe Rocha. Os bolos do Felipe Rocha, Ave Maria. Sou apaixonado pelos bolos dele. É um bolo mais bonito que o outro. Um dia que eu cheguei, consegui fazer pelo menos no igual, eu digo, não, ok, tá bom, agora eu sei. Mas até lá, menina, eu vou apanhando aí até. E aí tá tudo bem também. A gente só aprende com a prática também. Zeninha, você tá com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Zeninha tá tão calada, né, gente? É porque também eu nunca mais vou ter as perguntas no final da aula, porque semana que vem eu vou voltar, só que vocês estão muito calados. Não, tá tudo de boa aqui. Tá de boa, né? Por que você não fez o suspiro? Nem você, nem a Filiane, nem ninguém, hein? Da aula passada? Eu não foi experiência muito boa da primeira vez, não. Mas você disse que ia fazer, viu? Fazer você me prometer. Você disse semana passada que você ia fazer, porque não tinha nada a ver. Você que falou. Eu, hein? Rebeca, você tem algo a dizer, algo a perguntar? Rebeca ali tão quieta, tão calma, tão plena. Leide, a Leide vai fazer a mesma coisa que a Rebeca, eu tenho certeza. Aline, você tá com alguma dúvida? A Aline nunca aparece, né? Só na hora da foto. Fica aí a foto dela estampada. Tô não. Tô não. Ian, aparece. Ai não, Ian. Ele não tá aqui. Gente, eu vou bater o print da gente, já que o Ian não tá. E aí, nossa aula dessa semana foi só para completar a parte de recheios e cremes. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que podem me procurar. Falem no grupo, falem no privado, falem no Instagram. Qualquer dúvida, é só me procurar. Às vezes eu não respondo na hora, né, como vocês sabem. Mas aí, uma hora eu vou responder em algum momento. Porque eu tô saindo daqui, eu já tô indo pro trabalho, já dei um bolo hoje. Amanhã tem outro bolo também. E aí, e tá tudo bem também. É bom esse corre-corre mesmo. As coisas já estão voltando a abrir, as encomendas estão começando a aparecer. A gente tem que agradecer mesmo, todo dia, por todo dia a gente pelo menos tá vivo, né? E é isso. E é isso, é o nosso objetivo. Vamos bater nossa foto. Só para poder postar. Professor, Oi. já tem alguma data marcada para o retorno das aulas? Daqui a um mês, dia 20 de julho. Daqui a um mês. Pra gente que já passou 3 meses, né? Assim, se vendo só assim, um mês a gente vai passar, gente. Só mais 3 finais de semana e tá tudo certo. Ah, menino, a primeira aula da gente vai aparecer. Ah, nem sei. Vou chorar vendo vocês. Nossa. A gente vai fazer nada. Pena que nós já estamos acabando, né? É. A gente vai fazer. Não, vocês não podem acabar agora, não, viu? A gente mal vai voltar, vocês já vão finalizar o curso, não. Até o final do ano. Só pra gente matar a saudade do ano todo. Até porque tudo que a gente viu aqui, a gente vai ter que ver a prática de tudo, né? Todas as aulas, os bolos, tudo. Os petit four, essas aulas de creme também, a gente vai fazer. Até pão de ló a gente ainda vai ter que fazer. E aí, menina, a gente vai se ver até o final do ano ainda, viu? Você vai separar de mim agora não, viu? Ah, vai sair não. É nem perigo eu deixar vocês ir embora assim. Não, vamos não. Nem perigo. Vamos bater nosso pau, todo mundo pôs pra fora. Pronto. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem que pode recorrer a mim, me perguntar, tirar dúvida, viu? Se eu não responder na hora porque eu tô no trabalho, mas eu respondo depois. Se eu responder lá pra meia-noite, não se preocupe não, porque é a hora que eu tô saindo do trabalho, viu? Qualquer coisa, estamos por aí. Beijo, tô morrendo de saudade. E sábado que vem a gente tá aqui de novo, viu? Beijo!